sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos falar sobre o papel de Baal no contexto histórico e no pano de fundo da Bíblia hebraica, exatamente isso. Os achados arqueológicos de Ugarit, Raishan-Ra, forneceu um corretivo na compreensão de Baal na Bíblia hebraica. Os estudiosos do século XIX geralmente entendiam Baal como um apelativo ou um título, uma vez que o termo Baal também significa senhor, mestre, proprietário, incluindo, juntamente com este nome, também os epítetos Shemesh, Molech, Repesh e até Yahweh, de acordo com a biografia especializada. As descobertas em Raishan-Ra, Ugarit, revelam dois pontos inestimáveis. O primeiro foi a preeminência do deus da tempestade da Síria-Palestina, mostrando concomitantemente que Baal poderia ser um nome próprio. Então, os achados arqueológicos ugaríticos, que datam do século XVI ao século XIV, antes da Era Comum, que hoje é a cidade moderna chamada de Raishan-Ra, o que nós temos atestado é que Baal era o deus da tempestade, o deus que vem nas nuvens, o deus dos raios e dos trovões. Exatamente isso. E devemos falar a verdade. Ele, Baal, é a divindade mais frequentemente atestada na onosmática de Ugarit. Segunda coisa que devemos nos ater foi igualar a Baal a Haddad. Exatamente isso. Cujos nomes são colocados em paralelismo poético, por exemplo, em KTU 1, 10, 2, 4 e 5. Essas descobertas dariam início a um novo entendimento que vê Baal e as diferentes referências a ele na Bíblia hebraica como manifestações locais do deus da tempestade cósmica, Baal Haddad. Faremos um vídeo especificamente sobre Haddad ou Adud, que na verdade é o deus da tempestade dos amorreus, exatamente isso. Ou seja, as demonstrações nos salmos, como por exemplo, no Salmo 68, versículo 33, que fala que Deus cavalga pelos céus desde a eternidade, fazendo ecoar a sua voz poderosa, ou seja, como a voz de um trovão, na verdade, são características de Baal, são características de Haddad. Qual é a diferença? Estas divindades, que até são sincretizadas no panteão ugarítico, são anteriores ao deus Yahvé. O que nós temos é que os salmos fazem apropriação destes hinos a estas entidades antigas, agora direcionando estas características para Yahvé. Desde as descobertas em Ugarit, tem-se argumentado que Haddad era o nome original do deus da tempestade no Antigo Oriente Próximo, ou seja, Haddad ou Adud, ele antecederia até mesmo Baal, mais tarde conhecido na Bíblia hebraica como Baal. Então nós temos um caminho muito bem definido e traçado. Haddad ou Adud, Baal e Yud-He-Vav-He. Afirma-se ainda que Baal era um apelativo que mais tarde se desenvolveu em um nome próprio, substituindo a designação Haddad. Por isso que veremos o nome composto Baal Haddad. Colocado de forma um pouco diferente, o termo Baal era um epíteto para Haddad, pois carregava uma conotação de senhor na questão de similaridade, ou seja, senhor Haddad. E mais tarde tornou-se um nome próprio para esta divindade, para a própria divindade filha de El, o Baal, no panteão ugarítico. No entanto, evidências de Mari, Eblá e Ur sugerem que Baal era o nome próprio de uma divindade semítica do noroeste, já no terceiro e segundo milênios da Mesopotâmia. Esta linha de interpretação é baseada em uma lista de divindades de Abu Salabik. Então anota isso aí, Abu Salabik, que data de cerca de 2600 a.C., antes da Era Comum.
é o atestado mais antigo de uma divindade especificamente chamada Baal, ou seja, mais antigo que os achados de Ugarit. Entendeu a questão? Nesta linha, a inserção de um apelativo genérico como Senhor parece muito improvável. Então, nesse achado, na questão desse achado de 2600 antes da Era Comum, de Abu Salabk, na verdade ali Baal é sim um nome próprio e não algo que possa parecer um nome, um apelativo genérico. É a razão postular alguma fluidez e que o termo Baal oscilou entre um nome próprio e um nome comum no curso de sua longa história, ou seja, o nome Baal foi sofrendo as influências culturais e ganhando outros significados e outras conotações ao longo do tempo, que tira o seu significado original de ser um nome próprio. A mesma questão pode ser dita da forma feminina do nome Baal, Baalat, que também denota uma deusa. Ou seja, meus amigos, o que temos de registro histórico e arqueológico é que diversas características que são demonstradas para Yahvé, principalmente nos Salmos, eu já fiz aqui vários comparativos com textos ugaríticos demonstrando isso. Hoje eu falei apenas e especificamente do Salmo 63, mas eu já falei do Salmo 74:13, já falei do Salmo 82, Salmo 88, Salmo 29 e tantos outros salmos que demonstram claramente que o Deus judaíta Yahvé, ele faz uma apropriação dos poderes ou das características de Baal. E nós estamos vendo aqui hoje até mesmo que Baal, ele é o reflexo de uma entidade mais antiga ainda, que foi incorporada ao panteão cananeu, no sentido de que temos achados arqueológicos que são mais antigos que os achados de Ugarit e que falam claramente do deus Baal. Lembrando que os textos ugaríticos, nós sabemos quem é o autor, o sacerdote Ilmilco. Ele é o autor de diversos textos de Ugarit. E isso por quê? Porque isso está nos próprios textos achados em Ugarit, a moderna Ras Shan Ra. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature